E hoje nós chegamos à nossa última aula, a lição de número 13. E finalmente aquilo que nós falamos, no decorrer das aulas, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Hoje esse é o título de fato da nossa aula. Quem tem gostado de aprender aí sobre Davi? Me contem aqui nos comentários o que vocês têm achado. E vão pensando aí também quais foram as lições que vocês aprenderam com a vida de Davi e aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que mais te impactou e que faz diferença na sua vida. Bom, a lição de Davi, a vida, a história de Davi me inspira. E aproveite essa aula, porque hoje é a última aula aprendendo aqui sobre Davi. Logo, no próximo domingo, nós aprenderemos sobre outras coisas. Passamos aí por essa fase. A Kézia falou aí, eu tenho amado. A Carlinha falou top. O Renan colocou tema bem legal. O Thiago Andrade, top demais. É isso aí, eu tenho amado e amo falar muito sobre Davi. E agora eu gostaria de fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula. Combinado? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado por este domingo, Senhor. A Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, Pai, ela dura para sempre e ela se renova todos os dias para nós. Obrigado porque o Senhor é bondoso e é o nosso Deus. Te entregamos essa aula, Pai. Nos conduza, Senhor. Espírito Santo, fale conosco e trate onde precisa ser tratado. Amém. Glória a Deus. Você orou comigo? Então está ok se você orou comigo. Agora tá tudo bem, né, galera? Vocês estão me ouvindo? Vocês vão me falando aí, tá? Bom, agora eu queria relembrar vocês da última aula que eu dei. E eu tinha deixado uma tarefa. Vocês se recordam de uma tarefa que eu deixei na última aula? Eu queria saber aqui quem lembra da tarefa que eu deixei na última aula. Nós falamos sobre o pecado de Davi e suas consequências na última aula que eu dei. E eu deixei uma tarefinha aí para os alunos. Ó, o Thiago falou aí leitura do Salmo 51. Quem aqui estava lembrando dessa tarefinha que eu deixei? Deixa eu ver os comentários de vocês. O Jason, o Thiago. Thiago, você passou a cola, meu bem. A Carlinha falou aí, Salmo 51, muito bem. Bom, então, sem mais delongas aí, o Salmo 51 é lindo. E eu falei pra vocês lerem, né? Nós refrisamos alguns trechos dele na aula. E ali mostra o arrependimento de Davi. Que mediante uma grande falha dele, ele se arrependeu. Entre tantas outras coisas que nós falamos naquela aula. E hoje, o que eu fiz, Para esses alunos que cumpriram a tarefa, eu tenho os nomes aqui. De quem fez lá os comentários no Instagram, depois do vídeo do IGVT. E eu vou sortear esses nomes. Você que não sair, fique feliz porque você ganhou aí mais experiência e não faltaram oportunidades. Beleza? Então eu vou sortear um nome aqui. Vamos lá. Salmo 51 é lindo. Se você não teve a oportunidade de ler, se você não deixou seu comentário lá, você continua com essa mesma tarefa aí. Mas virão outras oportunidades, com certeza outros professores farão aí com você outras tarefas. Ó, o nome que saiu aqui pra mim foi Bianca Toledo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar? Bianca Toledo, ó. Os nomes que estão aqui, galera, são os nomes das pessoas que comentaram lá os versículos que fizeram a tarefa, porque foi uma tarefa. Então, Bianquinha, parabéns. Parabéns. Eu não sei se você está aqui na classe hoje, mas você ganhou uma sobremesa hoje, que está aqui, ó. Você vai receber hoje, aí na sua casa, para você comer depois do almoço, combinado? Por que marmelada? O Thiago está falando marmelada. Não é não, não é não. Então é isso, galera.
Parabéns para quem cumpriu a tarefa e para aqueles que não cumpriram, não fiquem chateados, porque vocês terão outras oportunidades. Como já tem no dia a dia de vocês de expressar aí tudo que vocês têm aprendido. Beleza? Então vamos à nossa aula de hoje. E por fim, nós chegamos à aula de número 13. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós temos hoje como palavra-chave para nossa aula a palavra servo, que significa assim, eu vou falar a palavra-chave da nossa aula e nós vamos fazer a leitura do texto áureo e do texto da classe, combinado? Mas marca aí que a palavra-chave hoje para nossa aula é servo, aquele que não tem direitos ou não dispõe de sua pessoa e bens. Aprendeu? Então, combinado. Vamos fazer então a nossa leitura aqui que está lá em Atos 13, 22, que diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Esse foi o nosso texto áureo, que está lá em Atos 13, 22. E nós vamos aprender na lição de hoje que fazer a vontade de Deus é o segredo de todo projeto bem-sucedido. E nós vimos isso no decorrer da vida de Davi, né? O quão sucedido ele foi e não que ele não teve falhas, não é verdade? Nós vimos isso nas outras aulas. E agora a leitura de classe está lá em 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Depois nós vamos ler o capítulo 16, versículo 11 e 12. E depois os Salmos 89 e 20. Não tem como falar de Davi e não lembrar dos Salmos, né? Então vamos lá. 1 Samuel 13 diz assim: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Isso daqui é Deus falando para Saul. Agora o capítulo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E agora nós vamos para 1 Samuel capítulo 16, que diz assim, versículo 11 e 12, tá bom? Que diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Versículo 12. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Uau, né? A escolha, nós também aprendemos a respeito disso e estamos pincelando esse versículo aqui para a nossa aula. E agora vamos ler o Salmos 89, versículo 20, que diz assim: Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Glória a Deus. Então, estão aqui os textos lidos que fazem menção à nossa aula de hoje, de número 13. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver que a Bíblia ela traz algumas expressões que falam a respeito de alguns homens, líderes e outros governantes de Israel. Que a Bíblia ela traz algumas expressões que falam assim, homens que andaram no caminho de Davi. Davi ele serviu tanto de exemplo, né? E Deus queria que outros líderes e outros governantes liderassem como Davi, que nós vamos ver expressões na Bíblia que dizem isso. Homens que andaram no caminho de Davi. E nós também vamos ver outras expressões que dizem, porém, esses governantes ou esses líderes não andaram nos caminhos de Davi. Então, veja aqui que Davi, ele foi uma referência, não só para o momento em que ele liderou Israel, mas para outros líderes que vieram, para outros governantes que vieram. Então, a Bíblia utiliza essa expressão, né, para falar que
ter Davi como referência, uma referência positiva, uma referência boa. Porque não caminharam como Davi caminhou, ou porque não serviram como Davi serviu. E na nossa lição nós vamos ver 3 pontos a respeito de Davi, pontos relevantes sobre o caráter de Davi. O primeiro ponto que nós vamos estudar aqui na nossa lição é que Davi foi um homem pronto a servir. Você consegue me falar aqui o que distingue aqui o caráter de Davi? Nesse primeiro ponto da nossa lição que nós vamos ver, que é o primeiro ponto é que Davi foi um homem pronto a servir. O segundo, nós vamos falar que Davi foi um homem pronto a crer. Ele creu. E o terceiro ponto, nós vamos falar que Davi foi um homem pronto a se humilhar, um homem pronto a reconhecer o seu erro, a se colocar diante do Senhor como uma pessoa falha, mas que queria constantemente estar na presença de Deus, se arrependendo pelo arrependimento e pela obediência. Marca aqui nos comentários para mim um ponto que você identifica no caráter de Davi. Olha, isso demonstra que Davi estava pronto a servir. Você consegue me falar aqui? Hoje, na nossa última aula, agora a gente tem ferramentas, nós temos muitas bases aí que nós viemos aprendendo no decorrer das aulas, das outras matérias. Comentem aqui comigo. Agora, para tanto, nós vemos sobre Davi pronto a servir, nós vamos precisar ler Atos. O livro de Atos, capítulo 13, versos 36. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Atos, que diz assim: (13, 36). Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu. Nós vamos ver aqui nesse versículo, né, o que ele demonstra. Que Davi, ele estava pronto a servir a sua geração. Davi, na história de sua vida, aqui o pessoal está comentando, né? Davi, ele levava os alimentos aos seus irmãos, mesmo depois de ser ungido como rei. O Tiago colocou aqui humilde. Tiago, você consegue descrever aí alguma atitude que Davi demonstrou ali ser servo, se colocou na posição de servo? Na guerra contra os filisteus. Muito bem, galera. Eu aguardo o comentário aí dos demais, para quando nós formos para o ponto 2. Então, o que acontece? Esse versículo ele vem demonstrar para nós que Davi, ele estava pronto a servir a sua geração. Então, Davi, ele era o ator. Na verdade, Davi não era o ator principal, ele colocava o povo como ator principal. E você vê aqui que o próprio livro de Atos vai falar que Davi, em sua geração, ele serviu o povo. O que você, pensa aí, o que você tem feito para servir a sua geração? Esse é o primeiro ponto com relação a serviço que Davi pode mostrar aqui por meio do seu caráter. Ele não estava concentrando os seus interesses somente nele, mas ele estava pensando em sua geração. E nós podemos ver que a mensagem que resume bem a Bíblia, né, se nós pudéssemos falar sobre uma palavra, que é a palavra-chave da nossa aula hoje, é servo. Nós poderíamos dizer que essa palavra servo é o coração da Bíblia. Mateus 20, 28 vai dizer que Jesus, ele veio para servir. E esse capítulo, ele é muito poderoso, ele mexe muito comigo. Eu vou ler rapidamente aqui com vocês, Mateus 20, 28. Onde a nossa aula vai mostrar que Davi, ele era parecido com Jesus, porque ele gostava de servir a sua geração, ele tinha um coração pronto para o serviço. Mateus 20, 28 vai dizer assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uau, esse capítulo é sensacional. Então fica aqui para nós uma lição. Davi, ele pode nos ensinar através da sua maneira de liderar, através do seu caráter, de sua conduta, de seu governo, que servir é importante. Jesus serviu e ele nos ensina como servir. E nós precisamos fazer algo
para essa geração. Nós precisamos servir. Pergunte a Deus no que você pode servir a sua geração. Amém? Todos nós, de alguma forma, somos devedores a essa geração, a geração a qual nós pertencemos. Por isso é importante discernirmos isso, discernir o que o Senhor está pedindo de nós para essa geração. O que o Senhor tem pedido para você nessa geração que você está relutando para fazer? Pense, Jesus serviu. Todos os líderes, governantes que foram guiados pelo Senhor e fizeram a sua vontade, serviram de alguma forma a geração. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos resumir aí esse primeiro subtópico, que além de Davi pensar em sua geração, ele serviu a Deus com propósito. Ele não serviu a Deus de qualquer maneira. Ele sabia o que estava fazendo, ele queria agradar a vontade de Deus. Ele não pensou, eu vou servir aqui de qualquer jeito, do jeito que eu quiser servir, eu vou servir. Não, ele serviu a Deus com propósito. Tanto é que o próprio Deus faz menção a Davi, o próprio Deus dá testemunho de Davi, que Davi ele veio para servir a sua geração. Glória a Deus, que possamos servir a nossa geração, que possamos perguntar para Deus, Senhor, eu vim para essa geração, eu estou nessa geração para fazer o quê? Para servir de que maneira? Eu quero agradar ao Senhor. Amém? Se você está recebendo essa palavra, diga um amém. Se o Espírito Santo tem falado no seu coração a respeito de serviço, de que forma você servir essa geração, dê um amém aqui e vai para cima. Com a graça de Deus e com o discernimento do Senhor. Amém? Então, Davi viveu para o eterno e, consequentemente, viveu também para os outros. Agora, indo para o nosso segundo ponto, eu sei que tem muitos jovens aqui que já têm se deixado, ser usados pelo Senhor, Deus tem chamado, e essas pessoas têm aí, se mostrado, trabalhado nessa geração. E é isso aí, é para isso que nós estamos aqui, nós precisamos buscar a vontade do Senhor. Logo, logo, tudo isso vai passar e nós precisamos chegar diante do Senhor com aquilo que Ele nos deu. Então, o segundo ponto é um homem pronto para crer. O menor na casa de Jessé se tornou o maior em Israel. Estudos dizem que Davi devia ter entre 15 e 20 anos quando ele foi ali escolhido para ser, quando ele foi separado, na época em que ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. E nós já aprendemos, nós sabemos que não foi de imediato que ele se tornou o rei. Ele primeiro foi ungido, houve ali palavras, o profeta profetizou sobre a vida dele, falando o que ocorreria na trajetória dele. Pense que Davi, ele não foi ansioso. A história não mostra que Davi foi ansioso ou teve pressa, de se tornar rei. Ele confiou na palavra, ele creu na palavra de Deus. E dessa forma nós vemos como ele agiu em sua conduta, em seu caminhar, porque ele confiou. Então o segundo ponto do caráter aqui de Davi que nós podemos ver é que ele foi um homem pronto a crer. Muitas vezes nós recebemos palavras de Deus ou palavras de profetas, pessoas que Deus levanta para nos falar coisas que já estão no nosso coração, que nós já sentimos que o Espírito Santo tem nos chamado para determinada atividade, para servir a nossa geração. E muitas vezes nós cremos de imediato, mas depois com o passar do tempo nós caímos, nós desfalecemos e perdemos a fé. E com Davi não foi assim. E que também não sejamos assim. Que nós venhamos permanecer firmes na palavra de Deus, naquilo que Ele tem nos impulsionado, nos chamado e falado a respeito, e falado a nosso respeito. Davi, ele creu. Isso mostra, sem dúvida, a grande fé que Davi demonstrou aqui para com Deus, para com o Senhor e para com as suas promessas. Vamos crer nas promessas do Senhor, naquilo que Ele tem nos falado. Que não venhamos nos desfalecer. Combinado? O pequeno pastor que realizou proezas com o poder da fé. Então nós podemos ver aqui que a fé de Davi o transformou em um grande homem. E, apesar de já termos escutado falar, sobre o duelo ali contra o gigante filisteu, não podemos deixar de falar. Quando se lembra de Davi, você se lembra, desse grande desafio, que foi ali o duelo com
o grande gigante filisteu. Eu lembro que na minha época, quando eu era mais jovem, mais criança, a primeira vez que eu tive contato com a história de Davi foi por conta desse duelo, né? E eu lembro que na igreja teve uma apresentação onde a Karen, eu acho que foi a Karen, ou a Kézia, eu acho que foi a Karen. Elas fizeram uma interpretação de uma música de Davi e Golias. E foi maravilhoso assistir aquilo quando eu era bem nova. Eu não me recordo quantos anos eu tinha, devia ter uns 9, por aí. E esse foi o primeiro contato. Eu não me lembro de ter tido algum contato com a história de Davi antes. Então não podemos deixar de falar do duelo com o gigante ali, né? Com Golias, que demonstrou a fé de Davi. A Keila colocou aí, Golias caiu! Muito bem. Esse foi o momento mais característico, né, Keila, daquela apresentação. Golias caiu! Então eu nunca mais me esqueci da história de Davi. Então não podemos deixar de falar desse grande duelo, desse grande desafio aqui que Davi enfrentou. E que com certeza demonstrou a fé de Davi no Senhor. Ele não poderia chegar aonde ele chegou se ele não tivesse fé, se ele não cresce nas promessas do Senhor. Então, outro ponto importante aqui da trajetória de Davi foi que Davi, ele creu, ele confiou no Senhor. E como um jovem pastor, ele estava ali nessa corrida, né? Na corrida por vitória, confiante nas promessas daquilo que Deus tinha dito a respeito dele. E Davi, ele não ficou com medo, não. Na verdade, ele se sentiu afrontado ali e ele foi pra cima do gigante. Vou derrotar esse gigante na força do Senhor, porque ele tem afrontado o povo de Deus. Que possamos ter coragem e a mesma fé que Davi teve. Falando assim, parece que é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Mas é possível com o Senhor. É possível se nós nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem me dado isso, Senhor, eu sei que o Senhor tem colocado isso, mas me dê intrepidez, me dê coragem. E muitas vezes não é a nosso respeito. Nós vamos porque Deus tem nos pedido, porque Deus tem falado ao nosso coração. Então não temas, não tenha medo. Peça encorajamento do Senhor que Ele vai te guiar. Ele vai te dar a força necessária para continuar. Amém? A história de Davi muito me emociona. É uma aula maravilhosa. E falar sobre Davi, como eu disse, para mim é muito precioso. A gente consegue adquirir tantas lições, né, com a trajetória de Davi. Então, se nós pudermos resumir aqui o ponto 2 da lição de Davi, nós podemos dizer que a fé de Davi estava por trás de cada uma das suas ações e a transformou em um grande homem. Foi a obediência de Davi, foi o coração dele de servo em querer servir a geração e entender por que ele veio e também crer nas promessas do Senhor. Nem tudo ocorreram no mesmo tempo na vida de Davi, mas ele se apegou nas promessas de Deus. Ele confiou naquilo que Deus disse a respeito dele e sempre tendo muito temor de fazer tudo o que Deus o solicitava. Amém? Glória a Deus! Agora, no ponto 3 da nossa lição, um homem pronto a se humilhar. Davi era um homem de temperamento forte, nós não podemos negar isso, né? Até mesmo por toda a trajetória dele com batalhas, a forma como ele tomava decisões, tudo que veio sobre a vida dele na família. Davi era um homem de temperamento forte, mas também de coração quebrantado. E isso é o que faz toda a diferença, porque a palavra de Deus ela vai dizer que um coração quebrantado o Senhor jamais rejeitará. E o que transforma uma pessoa, mesmo que ela tenha um temperamento forte, mas ela tenha um coração quebrantado, isso consegue levá-la ao arrependimento, né? Agora, quando você tem um temperamento forte e não tem o coração quebrantado, é mais difícil do Senhor tratar, é mais difícil de você enxergar a bondade de Deus na sua vida. Que possamos ter um coração quebrantado. E que não venhamos nos julgar quando falharmos. Nós aprendemos também no decorrer da lição que Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas isso não o isentou de falhas. Isso não o isentou de errar, mas toda vez que ele percebia que ele errava, ou quando Deus de alguma forma chamava a atenção dele, ele rapidamente se colocava ali, né, debaixo da vontade do Senhor, se humilhando
E ele também não foi isento das consequências dos atos dele. Mas ele prontamente se colocava debaixo ali da vontade do Senhor, pedindo perdão, se voltando em arrependimento e buscando novamente a face de Deus, porque ele não queria estar distante do Senhor. Ele queria estar ali juntinho de Deus. E nós sabemos que o pecado é o que nos afasta do Senhor. Amém? No Salmo 51, agora no nosso ponto 2, nós vamos falar do Salmo 51, que foi o que a última aula nós tratamos. É impossível nós falarmos sobre se humilhar, sobre arrependimento e não lembrarmos do pecado de Davi com Betseba, né? Aquele pecado onde o profeta Natan vai ali e coloca o espelho na frente dele e fala: olha, Davi, você errou, mas Deus já te perdoou. E o Salmo 51, se você ainda não leu, leia. Eu creio que Deus vai falar profundamente ao seu coração com relação ao arrependimento, com relação a coisas endurecidas no nosso coração, que nós precisamos entregar no altar. Amém? E além de lembrar sobre o pecado com Betseba, nós podemos lembrar também de outro acontecimento, que foi o pecado de Davi ali no censo, né? Quando ele vai contar os homens de Israel, que o seu ajudante ali, Joabe, não acha uma boa ideia fazer aquilo. E de fato, esse ato dele de querer contar ali os homens, né? Não agradou aos olhos do Senhor. E certamente viria as consequências daquele ato dele, né? Só que Davi, o que ele falou? Meu Deus, eu não quero cair nas mãos de homens. Eu prefiro receber a consequência do meu erro pela mão do Senhor. E o povo estava sendo afligido por conta da consequência do erro de Davi, né? Das suas escolhas de querer fazer o censo ali, a contagem dos homens de Israel. E Davi sabia que os homens de Israel estavam passando por aquela desgraça, né? Por aquele mal, por conta de Davi. Ele falou: Senhor, não coloque esse jugo, não coloque esse peso nos homens, no povo de Israel, porque quem errou fui eu. Quem tomou essa decisão fui eu. E aí ali Deus dá 3 opções, né, do que poderia vir sobre Israel, sobre o reinado de Davi. E ele fala: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Deus é aquele que quer o nosso bem. Ele está sempre pronto a nos perdoar, a nos ajudar, a nos orientar. E então nós vemos aqui que Davi, ele tinha isso incutido em seu caráter. Ele se humilhava, ele se arrependia todas as vezes que era ali orientado, que era exortado. Falado: olha, Davi, o que você fez não foi bom diante dos olhos do Senhor. E ele prontamente se colocava ali aos pés do Senhor em arrependimento. Que possamos ter esse coração, não é verdade? Voltado a se arrepender, a ser quebrantado, a adorar ao Senhor com as nossas atitudes. Buscar ao Senhor em espírito, em verdade. Senhor, como que eu devo me comportar? Como que eu devo falar? Quais são as minhas atitudes? Amém? E quando Davi buscou reconciliação com o próximo, nós vemos que além de se humilhar ali perante o Senhor devido aos seus atos, os seus deslizes, Davi também ele tinha uma grande relevância ali em questão de relacionamentos. Davi, ele perdoou Saul, que tanto o oprimiu, que tanto correu atrás dele de forma... E não foi só uma perseguição humana. Nós vemos que Saul não perseguiu Davi só por uma questão humana. Ai, eu não fui com a cara dele, então eu vou perseguir ele. Não, nós vemos na atitude de Saul que era um não gostar diabólico, né? Era uma perseguição diabólica. E Davi ainda assim esteve pronto a perdoar Saul, mesmo ele tentando muitas vezes contra a vida de Davi. E outro ponto que nós podemos falar aí é sobre Nabal. Quem se lembra? Nabal e Abigail? Aquele esposo tão doidinho das ideias, né? Nabal ali, que afrontou Davi e Davi estava pronto para matá-lo. E Davi demonstra aqui a sua flexibilidade no acordo, numa conversa, porque Abigail chega ali de forma sábia, de forma mansa, falando: Davi, não mate meu marido, não mate Nabal, não suje suas mãos.
E Davi demonstra aqui em seu caráter que ele estava pronto a conversar, que ele era flexível, que mesmo sendo rei, ele poderia matar ali Nabal, mas ele decide não fazer isso por conta da conversa que ele teve com Abigail, se demonstrando ali amoroso, flexível, né, cordial. Amém, galera? E agora eu vou ler a conclusão da nossa aula para voltarmos para o nosso culto, continuarmos cultuando o Senhor, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. No entanto, como aprendemos, isso não significa que fosse isento de falhas ou imune ao pecado. Ele teve seus acertos, mas também seus erros. Os aspectos do caráter de Davi, revelado nas Escrituras, tornaram muito mais que um rei. Eles os transformaram em um líder servo, um homem segundo o coração de Deus, que até hoje ilustra as histórias bíblicas para as crianças, inspira vocações e serve de referencial para nós adultos. E é verdade. Glória a Deus! Tenha um domingo abençoado e encerramos por aqui a última aula a respeito da vida de Davi. Leia o Salmo 51. Se você não acompanhou todas as aulas da EBD, fique ligadinho que nesse próximo domingo nós iniciaremos uma outra matéria, né? Um outro trimestre aí com novas revelações da parte de Deus. Um super beijo, galera, e até a próxima. Bia, daqui a pouco chega aí pra você, tá bom? A sua sobremesa. Beijão, galera. Tchau, tchau. Deus abençoe.